Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Hoje a gente começa falando da situação do Wallace Yan, o jovem da base que voltou a movimentar as redes sociais com uma postagem que deu o que falar. Na sequência, vamos repercutir o empate contra o Vasco, um resultado frustrante que escancarou problemas que precisam ser corrigidos. E para fechar, vamos falar sobre a interessante negociação que pode quitar a dívida do Inter de Porto Alegre, que ainda não pagou o Flamengo pela compra de Thiago Maia. Algumas situações no Flamengo acabam se tornando sensíveis em meio a tantas mudanças recentes, e, nesses momentos, é natural que os olhares também se voltem para jogadores que não vêm recebendo tantas oportunidades. Entre eles está o Wallace Yan, jovem atacante revelado nas categorias de base, apontado como uma grande promessa e que já mostrou qualidade em jogos importantes, marcando gols que empolgaram a torcida rubro-negra. Porém, apesar desse histórico, o espaço que ele vinha conquistando diminuiu nas últimas semanas, e Felipe Luís tem optado por outras alternativas no setor ofensivo. O clássico contra o Vasco foi um exemplo claro desse cenário. Mesmo com a equipe precisando de novas soluções no ataque, o Wallace não deixou o banco de reservas em nenhum momento, o que causou estranhamento em parte da torcida. Após o apito final, o jovem decidiu se pronunciar nas redes sociais de forma breve, mas que acabou repercutindo muito. Em sua publicação, resumiu tudo a uma única palavra: processo. A mensagem curta foi suficiente para gerar uma enxurrada de interpretações. Muitos torcedores entenderam como uma indireta ao treinador, um recado de que o atacante se considera pronto para ser utilizado e espera mais minutos em campo. Outros preferiram ver a declaração como algo mais pessoal, ligado à paciência, à disciplina e ao trabalho diário, sem necessariamente uma crítica à comissão técnica. Independentemente da leitura, o impacto foi imediato. Em um momento de instabilidade, cada gesto dentro do elenco ganha peso extra, e a postagem de Wallace ampliou o debate. Até que ponto Felipe Luís deve priorizar os jogadores mais rodados e experientes em detrimento das pratas da casa? Essa discussão se soma à pressão constante por resultados rápidos. A torcida, que acompanha cada detalhe, viu na publicação um reflexo da ansiedade que muitos jovens carregam no banco de reservas, a vontade de entrar em campo, de provar seu valor e de ajudar o Flamengo a reencontrar estabilidade. O episódio mostra como o ambiente interno está carregado e como até uma simples palavra pode mobilizar toda a nação rubro-negra. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo viveu mais uma noite frustrante no Maracanã. O empate diante do Vasco, em jogo válido pelo Brasileirão, expôs novamente falhas recorrentes de uma equipe que oscila entre momentos de brilho e lapsos de concentração imperdoáveis. Se de um lado o rubro-negro mantém um desempenho sólido em várias estatísticas da temporada, por outro, tropeços em partida-chave alimentam a insatisfação da torcida e levantam questionamentos sobre escolhas de Felipe Luís. O clássico foi um retrato dessa dualidade. O Flamengo abriu o placar, parecia ter o controle do jogo, mas deixou escapar 2 pontos valiosos em uma jogada de bola parada. Escanteio cobrado na segunda trave, saída equivocada de Rossi e cabeceio de Raia nas costas de Carrascal, 1-1 no placar, lembrando dolorosamente o empate contra o Ceará em circunstâncias semelhantes. Só nesses 2 confrontos, 4 pontos desperdiçados, uma gordura que hoje poderia representar liderança isolada no campeonato. Felipe Luís, em coletiva, rebateu a ideia de que o time sofre com bolas paradas. Nosso time é muito sólido nesse aspecto, disse o treinador, lembrando que, em 27 gols sofridos na temporada, apenas 7 foram de escanteios ou faltas levantadas. Os números confirmam sua versão, mas a percepção da torcida é outra. 3 desses gols aconteceram justamente nos últimos compromissos, ampliando a sensação de fragilidade. Entre o cabeceio de Pedro Raul e o gol de Ryan, houve ainda o tento do Estudiantes no Maracanã, em mais uma cobrança curta de escanteio que terminou em finalização desviada. O problema não está apenas nas estatísticas frias, mas no momento em que os gols acontecem. Um time que luta por títulos não pode permitir que erros se repitam em jogos grandes, clássicos ou mata-matas.
Cada bola alçada na área adversária vira teste para o psicológico rubro-negro, e a ansiedade da arquibancada aumenta a cada escanteio contra. Além da questão defensiva, a atuação geral diante do Vasco foi decepcionante. O Flamengo entrou em campo com escalação questionável, transmitindo a sensação de que não estava tratando o rival com a seriedade necessária. Em um campeonato longo como o Brasileirão, cada ponto é decisivo, e desperdiçar 4 diante de um adversário que atravessa uma de suas piores fases recentes é, no mínimo, preocupante. Não se trata de menosprezar o Vasco, mas de reconhecer que, em termos de desempenho, o Flamengo tinha a obrigação de se impor. Individualmente, a noite também expôs contrastes. Carrascal marcou seu primeiro gol pelo clube, sinalizando o potencial, mas caiu de rendimento no segundo tempo. Rossi, que havia feito boa defesa no início, foi o protagonista negativo no gol de empate, falhando em um fundamento básico para um goleiro, a saída aérea. Emerson Royal, por sua vez, teve uma de suas piores atuações, inseguro na defesa e improdutivo no ataque. Na esquerda, Ayrton Lucas voltou a decepcionar, reforçando a impressão de que Vina entrega mais consistência nas duas fases do jogo. No meio, a permanência de Alan na equipe titular se mostra cada vez mais difícil de explicar. Perdido entre a marcação e a criação, ele pouco contribuiu. Já Saul foi o grande destaque, intenso, preciso, ditou o ritmo e quase marcou um golaço em chute de fora da área que explodiu na trave. Arrascaeta, mesmo entrando apenas na segunda etapa, escancarou a diferença técnica, sua visão de jogo, domínio e capacidade de acelerar a partida mudaram o panorama ofensivo. Hoje, não há dúvida de que ele é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. No ataque, a noite foi ainda mais frustrante. Everton Cebolinha pouco acrescentou, sem dribles ou jogadas de perigo. Bruno Henrique vive fase ruim, desperdiçando lances que antes definia com naturalidade. Pedro, ao entrar, mostrou movimentação, fez bem o pivô, mas desperdiçou 3 chances claras, uma delas de forma displicente. Em jogos de alto nível, erros assim são fatais. A soma desses fatores torna o empate mais indigesto. O Flamengo tinha chance de abrir vantagem importante no Brasileirão, mas permitiu que Palmeiras e Cruzeiro se aproximassem perigosamente. Em vez de consolidar a liderança, estacionou e recolocou combustível na briga. Em campeonatos longos e equilibrados, são esses detalhes que decidem o título. O torcedor rubro-negro saiu do Maracanã com a sensação de que a equipe jogou abaixo do que pode, sem intensidade e sem concentração. Mais do que perder 2 pontos, perdeu-se a oportunidade de mostrar firmeza em um momento crucial da temporada. Agora, a pressão aumenta sobre o grupo e, principalmente, sobre Felipe Luís, que precisa dar respostas rápidas não apenas na organização defensiva, mas também nas escolhas de escalação e estratégia de jogo. Se o empate contra o Vasco já foi amargo pela rivalidade e pela perda de pontos, o contexto da temporada amplia ainda mais o peso do resultado. O Flamengo vive um calendário intenso, dividido entre Brasileirão e Libertadores, e cada deslize gera desconfiança sobre a capacidade de o time manter consistência em 2 frentes. O problema não é apenas pontual, a soma de atuações irregulares constrói uma narrativa que fragiliza o ambiente, tanto internamente quanto externamente. A próxima batalha, pelas quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, exige máxima concentração. O rubro-negro leva para Buenos Aires uma vantagem mínima, venceu por 2-1 no Maracanã, mas sofreu justamente em bola parada no fim, permitindo aos argentinos acreditar na classificação. O jogo no estádio Jorge Luiz Erchi promete ser de pressão do início ao fim. A imprensa local já começou a esquentar o clima, destacando supostas fragilidades do Flamengo e relembrando episódios de eliminações recentes. Para um time que se propõe a brigar por tudo, o desafio é mental tanto quanto técnico. O histórico recente de oscilações preocupa. Contra rivais domésticos, como Vasco e Ceará, o Flamengo mostrou dificuldades para transformar superioridade em vitória. Contra adversários sul-americanos, a pressão física e emocional cresce, e qualquer vacilo pode custar uma temporada inteira. O empate no clássico não pode ser encarado isoladamente, ele expõe uma tendência de desconcentração em momentos cruciais. Felipe Luís sabe disso. Sua postura em entrevistas tem sido a de defender o grupo,
reforçando que os erros fazem parte de um processo e que o time é sólido em quase todos os aspectos. Mas, nos bastidores, a cobrança aumenta. O torcedor não quer ouvir explicações estatísticas, quer ver resultado dentro de campo. A memória de títulos recentes, com times imponentes e protagonistas, contrasta com um Flamengo que, apesar de ainda ser competitivo, não passa a mesma sensação de segurança. No Brasileirão, o empate deixou o Flamengo com 51 pontos, apenas 2 à frente do Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos. O Cruzeiro, em ascensão, também encostou. Ou seja, o campeonato, que poderia estar sob controle, voltou a ficar aberto. O detalhe é que o Flamengo tinha tudo para estar em situação mais confortável. Basta lembrar os 4 pontos desperdiçados contra o Vasco e mais 2 contra o Ceará. Somados, esses 6 pontos colocariam a equipe em uma liderança isolada, com margem para oscilar. Mas o futebol não trabalha com suposições, trabalha com resultados, e eles não vieram. O impacto psicológico disso é enorme. Jogadores sentem a pressão, a torcida cobra com mais força, e cada jogo vira uma final. O risco é que esse ambiente gere ainda mais ansiedade, aumentando a chance de erros como os que já se repetiram. O caso das bolas paradas é exemplar, estatisticamente não é um problema crônico, mas o peso dos gols sofridos em jogos decisivos transforma a percepção coletiva. O adversário sabe disso e usa como arma. Cada escanteio contra vira quase um pênalti emocional. Além das questões táticas e psicológicas, há também o debate sobre gestão de elenco. A escalação contra o Vasco deixou claro que ainda não há consenso sobre a melhor forma de equilibrar Libertadores e Brasileirão. Poupar titulares no Clássico foi interpretado como sinal de desatenção com o campeonato nacional. O resultado não ajudou a narrativa. Para lutar pelos 2 títulos, o Flamengo precisará de mais clareza estratégica, ou assume que vai rodar o elenco e banca as consequências, ou prioriza força máxima nos jogos-chave. A incoerência, como vista no domingo, só gera ruído. No aspecto individual, a situação de alguns jogadores precisa ser debatida. Alan, mais uma vez, não entregou. A manutenção dele no time titular já se tornou pauta nas arquibancadas e programas esportivos. Everton Cebolinha, que chegou com status de solução para o ataque, não consegue se firmar e coleciona atuações discretas. Bruno Henrique, ídolo recente, vive um momento de baixa que preocupa. E Pedro, mesmo sendo artilheiro, mostra dificuldades em ser letal quando mais se precisa. Por outro lado, há sinais de esperança. Saul foi uma grata surpresa, mostrando personalidade, técnica e intensidade. Arrascaeta, quando em campo, muda o patamar da equipe. E jogadores como Vina e Samuel Lino pedem passagem, mostrando que podem ser soluções reais. O desafio é que a comissão técnica saiba identificar rapidamente quem está em melhor momento e tenha coragem de fazer mudanças, mesmo que isso signifique deixar nomes consagrados no banco. O empate contra o Vasco, portanto, não foi apenas um tropeço em um clássico. Foi um alerta. Mostrou que o Flamengo precisa ajustar fundamentos básicos, como a bola parada defensiva, mas também precisa reencontrar foco, intensidade e coerência estratégica. A temporada ainda pode terminar em grande estilo, com títulos nacionais e continentais. Mas, para isso, será necessário aprender rapidamente com os erros e evitar que eles se repitam. A nação rubro-negra, exigente como sempre, não aceita menos que isso. Cada jogo, daqui para frente, será uma prova de fogo, no Brasileirão, para não deixar escapar a liderança, e na Libertadores, para manter vivo o sonho de mais uma conquista continental. A dúvida que paira é: o Flamengo atual terá maturidade, frieza e consistência para entregar o que se espera? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Internacional ainda convive com uma situação delicada nos bastidores, a dívida com o Flamengo pela contratação de Thiago Maia. São parcelas atrasadas que ultrapassam os 7 milhões de reais, e que seguem sendo motivo de incômodo entre as diretorias.
Embora haja prazos mais longos para a quitação do valor total, a pendência já gera comentários nos corredores do futebol brasileiro, sobretudo quando os dois clubes se encontram em campo. E, pelo que se comenta nos bastidores, o Inter estaria estudando uma forma alternativa para encerrar esse capítulo e, ao mesmo tempo, aliviar sua situação financeira. Não se trata apenas de uma negociação fria de números, mas de uma estratégia que poderia mudar o rumo das conversas entre os dois gigantes. A ideia, que ganha força em rodas de dirigentes, intermediários e até empresários ligados ao mercado internacional, seria a utilização de um jogador do elenco colorado como parte do acordo. Trata-se de um atleta de peso, cujo currículo fala por si só. Já atuou em alto nível no futebol europeu, enfrentando as principais potências do continente. Soma experiência pela sua seleção nacional, carregando no peito a camisa de seu país em grandes competições. No cenário sul-americano, fez parte de conquistas importantes e deixou seu nome gravado na história de um dos clubes mais tradicionais da Argentina. Além disso, não é qualquer jogador do elenco, ele chegou ao Beira-Rio com status de estrela, sendo uma das contratações mais caras da história do Internacional. Em termos de investimento e expectativas, poucos atletas recentes tiveram tamanho impacto ao desembarcar em Porto Alegre. Esse nome, claro, não poderia ser outro: Rafael Santos Borré. O atacante colombiano, de 29 anos, é visto como uma das peças de maior valor de mercado dentro do elenco colorado. Contratado por cerca de 6,2 milhões de euros junto ao Eintracht Frankfurt, Borré desembarcou em Porto Alegre com a missão de ser protagonista, e não demorou a assumir essa condição. Sua trajetória no River Plate, onde conquistou títulos, se tornou artilheiro da era Galhardo e viveu clássicos históricos, transformou o colombiano em um jogador respeitado em todo o continente. Imaginar Borré vestindo a camisa do Flamengo, em um eventual acordo de compensação pela dívida, é algo que mexe diretamente com a imaginação do torcedor rubro-negro. O clube carioca já possui um ataque estrelado, mas a chegada de um nome desse porte provocaria debates intensos. Como encaixar o colombiano em um setor ofensivo que já conta com Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e outros talentos? Seria ele o nome ideal para aumentar a competitividade do elenco em competições como a Libertadores, o Brasileirão e até em um futuro Mundial de Clubes? Do lado colorado, a possibilidade de incluir Borré em uma negociação desse tipo levanta questionamentos sobre estratégia e prioridades. De um lado, perder um atacante de tamanha importância poderia significar abrir mão de competitividade esportiva em um momento decisivo da temporada. De outro, a diretoria enfrenta uma realidade em que as contas precisam ser equilibradas e onde uma solução imediata para a dívida poderia evitar desgastes ainda maiores com o Flamengo e até problemas futuros em órgãos reguladores do futebol. A torcida do Inter, naturalmente, reagiria com choque. Ver o jogador que foi a segunda contratação mais cara da história do clube sendo cogitado como moeda de troca para pagamento de uma dívida com um rival nacional não seria digerido facilmente. Mas, ao mesmo tempo, a simples especulação coloca em evidência como o futebol moderno, muitas vezes, transforma atletas em ativos financeiros que podem ser usados de diferentes maneiras. No Flamengo, a repercussão não seria menor. A imprensa esportiva nacional certamente exploraria o tema com manchetes fortes, e a nação rubro-negra, acostumada a ver grandes nomes desembarcarem no clube, reagiria com uma mistura de surpresa e expectativa. Afinal, não é todo dia que um atacante com histórico europeu, títulos de peso e reconhecimento internacional pode ser cogitado como compensação em uma negociação entre clubes brasileiros. É claro que, até aqui, tudo não passa de especulação. Não há qualquer confirmação oficial de tratativas entre as partes. Mas a simples ideia de um jogador do calibre de Rafael Borré ser envolvido como parte de um acordo para quitar a dívida já é suficiente para incendiar o noticiário esportivo, movimentar os bastidores e alimentar o imaginário das torcidas. Afinal, quando se juntam Flamengo, Internacional e um atacante consagrado no futebol sul-americano, o noticiário ganha combustível de sobra para manter os holofotes voltados para esse possível desenrolar. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.